Olá pessoas, o Esperanto é democrático. Mas o que você quer dizer com isso, gente? O Esperanto é democrático, gente, olha só. O Esperanto ele não privilegia um povo, ele não privilegia uma nação, tá? Quando você aprende Esperanto, você está aprendendo uma cultura internacional, uma cultura mundial. Você não está aprendendo a cultura dos Estados Unidos, que é o caso do inglês, né? A gente precisa falar disso. O inglês tem se desenhado depois da Segunda Guerra Mundial como a língua internacional, como era o francês antes da Segunda Guerra Mundial, como lá atrás era o latim, como no leste europeu já foi o grego, como no território ali do Oriente Médio já foi o árabe. Então, assim, as línguas francas, elas surgem, se consolidam durante um tempo e depois o mundo gira, gente, o mundo gira. E aí nessa do mundo girar, o Esperanto pode vir a se tornar a língua internacional? Pode, tá? E é fácil que isso aconteça. E aí ele vai ser mais democrático, porque como ele é mais fácil de aprender, ele acaba que ele é mais barato também, tá? Então, para aprender Esperanto, você aprende em poucos meses. Isso significa que para você aprender Esperanto, você não precisa... o pessoal que ensina Esperanto não precisa desenvolver metodologias super mirabolantes, não precisa ficar fazendo um monte de ilustração nos livros, você não precisa criar umas metodologias, umas tecnologias super inovadoras no ensino de idiomas. Você pensa quando começou o Esperanto, como é que era? O Esperanto foi iniciado no século XIX. Então como é que funcionava lá? As pessoas não tinha, gente, século XIX, não tinha escola de idiomas, né? Então as pessoas aprendiam sozinhas. Elas pegaram um livro lá do Zamenhof, o Lingua Internacia, um livro bem básico mesmo, com a gramática do Esperanto, o vocabulário básico do Esperanto, um dicionáriozinho do Esperanto, alguns textos em Esperanto e estudaram Esperanto desse jeito. E depois que eles foram para a prática, né? Depois que as pessoas foram começar a conversar e ver que o negócio realmente funcionou bem, né? O Esperanto, o Zamenhof ele foi genial na criação da língua, né? É até interessante depois a gente conversar sobre isso também, sobre a história da criação da língua. Enfim, ou seja, o Esperanto ele é mais barato para aprender, e ao ser mais barato para aprender, ele também é mais democrático. Porque, por exemplo, no Brasil, nós não estamos num país rico, não estamos num país desenvolvido. E um dos reflexos disso é que a gente não consegue aprender inglês na nossa escola. Quem que aprende inglês no Brasil? É a elite brasileira, gente. Para aprender inglês no Brasil, você tem que ser rico, salvo raras exceções, né? Salvo raras exceções. Porque nós estamos no Brasil. Se você está em Portugal, em um país da Europa, você aprende inglês na escola e pronto, né? Você não tem profusão de escola de idiomas, de escola de inglês que tem no Brasil, por exemplo, né? Ou seja, o ensino do inglês, ele não é democrático, ele além de privilegiar um povo, privilegia Inglaterra, Estados Unidos e os países anglófonos, ele privilegia os ricos de um país, tá? Então ele aumenta a distância entre os pobres e os ricos. Ele aumenta essa distância. Portanto, ele é muito antidemocrático. Ele cria uma relação assimétrica. Ele não cria, né? A relação assimétrica de poder já existe. Ela aumenta a relação assimétrica de poder entre as pessoas de um mesmo país, entre pobres e ricos. Aumenta fortalece a relação assimétrica entre pessoas de um país como o Brasil e um país como os Estados Unidos. E não só entre nós, porque nós também não somos um país assim tão pobre, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o Congo, ou se a gente for pegar a Etiópia, você pode ter certeza que tem muito mais gente falando inglês no Brasil do que nesses países. Por quê? Porque para eles também é difícil aprender inglês, para eles também sai mais caro ainda do que pra gente, tá? Então o uso do inglês, esse caminho do uso do inglês como língua internacional, ele é antidemocrático, ele é excludente, ele exclui as pessoas que não têm condições financeiras ou de tempo para aprender inglês. E é isso. O uso do Esperanto como língua internacional é inclusivo, porque ele é mais barato, você aprende mais rápido, então você não precisa de muito dinheiro para aprender Esperanto, não precisa de muito dinheiro para produzir um material didático em Esperanto. Por quê? Porque é isso, porque ele é mais fácil. E é simples assim. A partir do momento que a humanidade decidir, tomar essa decisão de aprender Esperanto, gente, em poucos meses está todo mundo falando Esperanto, fazendo amizade e tudo mais, tá? Fazendo amizade a gente tem que pensar também que não depende só da língua, obviamente, né, gente? Mas dá pra fazer aí uma pequena revolução usando isso, tá bom, gente? Então é isso. O Esperanto é democrático. Aprenda Esperanto, faça amigos pelo mundo inteiro, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilha com a galera. Tchau, pessoas!